Amém, amados irmãos, graça e paz, boa noite a todos os irmãos. Glória a Deus por estarmos mais um dia aqui, mais um dia que o Senhor nos permite. Glorificado e exaltado seja o Senhor, amém, irmãos? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. A sua boa mão está estendida sobre nós. Tantos livramentos, Senhor Deus, o Senhor nos dá que a gente nem vê, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Ó Deus, que cada um de nós venha te buscar, Senhor. Através da tua santa, da tua verdadeira palavra, que nos ensina, que nos mostra quem és. Nos mostra também quem somos nós. Quem nós éramos antes de conhecer ao Senhor. Deus, fala conosco através do teu Espírito, Deus. Nos usa conforme te apraz. E dá uma noite ricamente abençoada em tua presença e na presença dos nossos amados irmãos. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados irmãos, hoje estarei iniciando aqui uma série de ministrações sobre as doutrinas da graça na salvação do homem. É muito importante, irmãos, a gente conhecer essas doutrinas. Elas são verdadeiras doutrinas inspiradas por Deus, extraídas da sua santa palavra. Amém? Antes de começar essa ministração, eu queria ler algo que eu achei muito interessante, que eu extraí do livro de John Piper, os 5 pontos. Preste bem atenção, irmãos. Antes de começar a ministrar, antes de dizer o texto que a gente vai ministrar, eu queria passar essa mensagem para vocês. Deus é um espírito. Preste atenção, queridos. Deus é um espírito. Ele é infinito, eterno e imutável. Em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Este é aquele a quem amamos. Amamos todas as suas perfeições. Conhecê-lo, ser amado por ele e tornar-se semelhante a ele é o fim da busca de nossa alma. Amém, irmãos? Que você medite nessa reflexão. Eu extraí do livro de John Piper os 5 pontos. E essa reflexão ela me chamou muita atenção na questão de buscar a Deus. Como podemos, irmãos, preste atenção nessa pergunta que eu vou fazer agora. Como podemos adorar o nosso Deus se a gente não conhece a Ele? Faça essa reflexão. Como podemos? Será que o nosso Deus aceita qualquer adoração? Será que o nosso Deus aceita qualquer oração, jejum? Será que verdadeiramente Ele aceita, irmãos? Será que podemos fazer de qualquer jeito para Deus? Será que podemos estar hoje em Sua presença e amanhã fora totalmente dela? Voltado aos pecados, aos vícios, aos mundos? Em desrespeito a Ele? Em falta de consideração com o amor dEle? Ele se entregou na cruz por mim e por você. Amém? Mas hoje, irmãos, como eu falei no início, nós vamos iniciar um estudo sobre as doutrinas da graça na salvação do homem. Nós vamos falar sobre 5 doutrinas. Eu queria que depois também você pudesse anotar aí essas 5 doutrinas que a gente vai explicar nesse período de 5 dias. Tá bom? Então, as doutrinas da graça da salvação. Eu vou começar com vocês hoje sobre a depravação total do homem. O que é isso, irmão Fábio? Depravação total? Espera um pouquinho que eu vou explicar. A segunda doutrina, graça irresistível, vai ser no próximo sábado. A terceira, expiação limitada. Eita, irmão Fábio, que tanto nome estranhos assim. Irmãos, vai ser uma bênção isso para mim e para você. Nós vamos conhecer o agir de Deus sobre nós. Como é que Ele nos leva à salvação? Como é? Será que o homem tem alguma participação na salvação? O que é que você acha? Após esses 5 estudos, vocês vão me responder, amém? Olha só, a quarta, vamos lá. Eleição incondicional de Deus. Eita, meu Deus.
Ah, Deus, dá as tuas misericórdias a cada um de nós para a gente entender isso. O Espírito Santo de Deus nos mostra a verdade. Queremos a verdade em nossas vidas, Senhor. Queremos te adorar verdadeiramente em espírito, Senhor Deus. Ó Deus, a quinta, irmãos, perseverança dos santos, irmãos. O que é isso? Será que eu posso perder a salvação, irmãos? O que é que vocês acham dessa pergunta, hein? Só vou responder depois. Mas faça essa reflexão. Será que você pode perder a sua salvação? Deixa eu fazer outra pergunta a você. Será que você tem alguma justiça diante de Deus para ser salvo? Será, irmãos? Isso são pontos fundamentais que nós temos que entender, irmãos. Porque o apóstolo Paulo, em suas várias cartas, especificamente em Gálatas e Romanos, ele bateu de frente com as pessoas daquela época. Porque tem que ser pregado, irmãos, o verdadeiro evangelho, o único evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, né? Boas novas, que boas novas são essas? Eu também falei a semana passada, o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. O nosso Senhor e Salvador. O Evangelho fala de Jesus para mim e para você. Explica quem é Jesus, o que ele fez por mim e por você. Amém, queridos? Mas hoje nós vamos começar pela primeira doutrina, irmãos. E essa doutrina, interessante isso, irmãos, porque eu não tinha esse conhecimento há pouco tempo atrás, através dos estudos, através dos ensinamentos dos meus pastores, pastor Luciano, pastor Lucianinho, né? Eu consegui enxergar essa verdade que eu não enxergava, irmãos. A depravação total do homem, o que é isso? E eu quero explicar para você biblicamente isso, através da palavra do Senhor, amém? Então eu pediria inicialmente para você abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, a gente vai ler do versículo 15 ao 17. Lembre-se que nós vamos falar hoje sobre a primeira doutrina da graça de Deus na salvação do homem, chamado a depravação total. Vamos começar abrindo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17. Abra a palavra do Senhor. Desliga o celular, bota as crianças bem quietinhas aí ao redor e vamos escutar a palavra de Deus. Vamos aprender hoje, irmãos. Versículo 15, olha só o que a palavra diz, irmãos. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas, versículo 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vou repetir mais uma vez, irmãos. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E essa morte que Deus estava falando aqui para Adão era justamente, irmãos, a morte espiritual. Eu queria que você abrisse agora na sequência Romanos capítulo 5, versículo 12. Irmãos, hoje não vai ser uma ministração expositiva de um texto só. Vão ser vários textos para explicar a depravação total. Então, deixa sua Bíblia na sua mão, certo? Abra agora Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu quero fazer uma correlação entre Gênesis 2, 15 ao 17, que a gente leu agora, com Romanos 5, 12. O Velho e o Novo Testamento. Preste atenção, vamos abrir agora Romanos, capítulo 5, versículo 12, irmãos. Abram, por favor, a palavra do Senhor. Olha só o que é que diz. Romanos 5, versículo 12. Lembre-se que a gente leu lá em Gênesis, né? Deus chegando e dizendo para Adão, dizendo para ele assim, Adão e Eva, olha, não coma daquela árvore. Se você comer o fruto daquela árvore, que é do bem, que representa o conhecimento do bem e do mal, certamente você o quê? Morrerá. O que foi que aconteceu, irmãos?
A queda do homem tem lá no início. Lá em Gênesis 2, 15 a 17. O homem ele desobedece a Deus e come do fruto. Não aconteceu isso, irmãos? Vamos ler agora Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado o quê? A morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A morte veio sobre todos os homens, e todos pecaram. Entende isso? Vou ler mais uma vez Romanos 5,12. Eu estou fazendo uma correlação com o texto de Gênesis 2, 15 ao 17. Olha só. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, então, sobre o tema de hoje de depravação total, eu quero dizer a você que todos nós, quando nascemos destituídos da glória de Deus. Eu queria também que nesse momento, para a gente fechar esse início, abra aí Romanos, já está aberto em Romanos, volte um pouquinho para o capítulo 3. E a gente vai concluir essa primeira fase, a primeira fase da minha exposição da palavra para vocês. Romanos capítulo 3. Amém, irmãos? Glória a Deus. A partir do versículo 9, irmãos. Romanos capítulo 3, versículo 9. Olha só o que é que diz a palavra. O que concluímos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, preste atenção. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, como a língua enganam. Pule para o versículo 18. Olha o que é que diz ao 18. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Irmãos, a depravação total que eu estou trazendo para você hoje, explicando nos textos, lemos Gênesis, anote aí no caderno, lemos Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 7, lemos depois Romanos capítulo 5, versículo 12, e lemos também agora Romanos capítulo 3, do 9 ao 11, e depois o versículo 18. E esses três textos se correlaciona para o pecado e a depravação do homem. O homem, ele nasce totalmente destituído da glória de Deus. E esse homem que eu quero chamar a partir de agora é o homem natural. O que é isso, irmão Fábio, o homem natural? É o homem que não nasceu de novo. É o homem que ele não foi regenerado. E a depravação está sobre este homem. Todo homem que não foi regenerado por Deus, ele está destituído da glória de Deus. Quando todos nós nascemos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Destituídos da glória de Deus, irmãos. Depravação total. Quero passar para vocês agora o que realmente é a definição, o que é que a gente vai entender sobre isso, para vocês entenderem. Irmãos, quando nós entendemos a depravação total, quando nós entendemos a nossa doença, nós vamos dar mais valor ao médico que curou esta doença. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ele nos curou desta doença. Amém, irmãos? Essa palavra que eu vou trazer para vocês, apesar de falar de uma depravação, de destituídos da glória de Deus, não é para diminuir a fé de vocês no Senhor Jesus. Não é para baixar a cabeça, não. Essa palavra é para vocês conhecerem quem eram vocês antes de conhecer a Deus, antes da graça de Deus entrar em vocês. Antes do ato único, exclusivo, regenerador do Espírito Santo de Deus sobre vocês. Quem era você, meu amado irmão? Você que me escuta agora, quem era você? Preste atenção.
Depravação total. Eu escrevi algumas coisas aqui. Nossa corrupção pecaminosa é tão profunda e tão forte que nos torna escravos do pecado e moralmente incapazes de vencermos nossa rebelião e cegueira. Esta incapacidade de salvarmos a nós mesmos é total, irmãos. Primeiro ponto que eu quero dizer a você. Olha só. Dizemos que o pecado afetou toda a humanidade. Falamos isso, não foi em Romanos 5,12? Falamos em Romanos 3, do 9 ao 11, que todos nós estamos o quê? Destituídos da glória de Deus. Efésios capítulo 2, não precisa abrir agora, mas anote. Efésios capítulo 2, do 1 ao 3, diz que nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Éramos considerados filhos de quê? Da ira. Ira de quem? De Deus. Nós servíamos a outro Senhor, irmãos, que não era o Senhor Jesus. Eu e você, antes de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, antes de Deus colocar o seu Espírito em nós, antes de arrancar aquele coração de pedra que estava em nós e colocar o coração de carne, nós servimos ao príncipe do ar, irmãos. Quem é o príncipe do ar? Lá em Efésios 2, do 1 ao 3. É o inimigo de nossas almas. Nós éramos presos ao pecado, mas a graça de Deus, Romanos 6, a partir do 1, mas a graça de Deus nos liberta do domínio do pecado. Mas nós temos que parar e estudar e voltar agora à depravação total. Quem nós éramos, irmãos? Para você entender o amor de Deus. Você não merecia, eu não merecia esse amor e essa graça. E Ele nos presenteou, Ele abriu os nossos olhos. Colocou um novo coração em nós. Um novo cântico na nossa boca, meu irmão Rinaldo. Um novo cântico em nossa boca para louvar, para adorar, para falar desse Deus maravilhoso. Éramos totalmente destituídos da glória de Deus. Totalmente, irmãos. Completamente. Quando falamos da depravação do homem, queremos denotar a sua condição natural. Preste bem atenção que eu quero dizer a você. Você, quando nasceu, nasceu morto espiritualmente. Você jamais poderia olhar ali para a cruz e dizer assim: Jesus, tu és o meu Salvador, tu és o meu Senhor. Sem antes Deus tocar em você, abrir os seus olhos. Lembra lá do texto de Ezequiel, dos ossos secos? Aquela multidão de ossos secos sem vida nenhuma, irmãos. Mas Deus chama o arauto dele, chama Ezequiel. Ezequiel, fala. Fala conforme a palavra, Ezequiel. Diz para esses ossos, diz, olha lá, vem o Espírito. E o Espírito veio. E o Espírito entra neles e traz nova vida. Eles estavam todos mortos. Assim era eu e você. Nós éramos ossos secos, irmãos. Ossos secos, sem vida nenhuma. Vida, entenda, irmãos, vida espiritual. Nós estávamos vivos, mas estávamos caminhando para o abismo, para a morte eterna. E o Senhor, Ele com seu amor e com a sua misericórdia, sem nenhum de nós merecer, irmãos, sem nenhum de nós merecer, Ele toca em nós e traz vida. Irmãos, é interessante que a gente vê muitas pessoas consideradas ímpias que fazem coisas boas, né, irmãos? A gente não vê isso? A gente vê pessoas que dizem não acreditar em Jesus, pessoas que até dizem ser ateus, não acreditam em Deus, mas são pessoas que respeitam seus pais, a verdade, falam a verdade, são pessoas comprometidas, pessoas organizadas, pessoas que têm um casamento e que vivem bem, pessoas que têm filhos, pessoas prósperas também. E essas pessoas, elas são homens naturais, porque elas ainda não conheceram a Deus. Interessante que eu quero chegar num ponto que é muito importante para nós, isso também, para a gente compreender, irmãos, que lá em Romanos capítulo 14, eu queria que você abrisse essa palavra do Senhor agora. Romanos capítulo 14, versículo 23. O que eu quero dizer a vocês com esse texto, que depois a gente vai ler,
é que mesmo essas pessoas que não conhecem a Deus, mas fazem coisas boas, mas todas essas coisas boas, essas boas virtudes que a gente vê com os nossos olhos, diante de Deus, são todos pecados. Como assim, irmão Fábio? Como assim, irmão Fábio? Só porque o homem ainda não declarou que conhece o Senhor Jesus, mas ele é um homem bom, ele faz as coisas boas, ele é um bom pai, ele é um bom empregador, ele é um bom empregado, e tudo que ele faz é mal diante de Deus. Abram Romanos, capítulo 14, versículo 23. Eu vou abrir aqui na palavra do Senhor, amém, irmãos? Romanos, capítulo 14, versículo 23. Vamos encontrar o texto aqui. Olha só o que é que diz a palavra. Romanos 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é o quê? É pecado. Deixa eu repetir mais uma vez para vocês entenderem o texto. Parte B, Romanos 14, versículo 23. Tudo o que não provém da fé é pecado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. Nós já iniciamos dizendo que o homem nasce morto em seus delitos e seus pecados. O homem natural, ele está vivo fisicamente, mas está morto em seus delitos e pecados. Um homem natural que não foi regenerado por Deus, preste atenção a mim agora, entendam. Um homem que está nessa condição, ele é um homem natural, mas ele não nasceu de novo. Tudo que ele faz, irmãos, ele faz sem fé em Deus. E tudo que ele faz sem fé em Deus é pecado segundo a palavra de Deus, irmãos. E a palavra de Deus ela tem que ser ministrada e pregada para nós entendermos isso. Tem muitas pessoas que pensam em ser bonzinho que vão ser salvos. Não serão, irmãos. A salvação não depende da nossa bondade, entre aspas, não. A salvação depende da graça de Deus sobre nós. Se Deus não toca em nós, se o Espírito Santo de Deus não nos regenera, não importa se eu sou bonzinho aqui, não serei salvo, irmãos. Se eu não confesso com minha boca que Jesus Cristo de Nazaré é meu Senhor e meu Salvador, não serei com a minha boca e com o meu coração, de toda a verdade. E só quem pode fazer isso são aquelas pessoas que Deus tocam. Aquelas que são tocadas por Deus. Se você que está me escutando aí, dentro do seu coração, dentro da sua mente, você tem plena convicção que Deus, que o Senhor Jesus, que Deus mandou o seu Filho para todo que crê, seja liberto, seja salvo, e você confessa isso, e você busca viver isso na sua vida, eu quero dizer que você foi um escolhido de Deus. Mas antes você estava onde? Num lamaçal de pecados. Estava depravado totalmente, irmãos. Você não merecia ser escolhido para abrir a sua boca e dizer que Jesus é teu Senhor. Mas Deus lhe escolheu. Interessante que quando a gente começa a falar das doutrinas da graça, mesmo que o tema seja o primeiro, que é a depravação total, nós temos que também enfatizar as outras que vão vir em seguida, irmãos. Vai vir uma eleição incondicional. O que é uma eleição incondicional? Vou falar só um pouquinho, tá bom, irmãos? Que eu vou deixar para os outros dias. A eleição incondicional é a eleição de Deus. Deus elegeu aqueles que seriam salvos, irmãos, antes da fundação do mundo. O que é graça irresistível? Quando a graça de Deus vem sobre nós, nós não podemos resistir a essa graça. Eu não posso dizer não a Jesus. Eu não posso dizer não à graça, porque a graça veio sobre mim. Expiação limitada, o que é isso? É o sacrifício de Cristo na cruz, por você, por mim, para aqueles que Deus já elegeu antes da fundação do mundo. É uma expiação limitada, ela não é ilimitada, irmãos. Porque nem todos vão se salvar, nem todos vão olhar para a cruz de Cristo e vão dizer, Ele é meu Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque não nasceram de novo. E o nascer de novo, irmãos, não vem do homem, irmãos, vem unicamente de Deus.
É por isso que Romanos 14, 23 diz: tudo aquilo que o homem faz, mas faz sem fé em Deus, é pecado. Então, o homem natural que está depravado totalmente devido ao pecado original, tudo o que ele faz, mesmo que seja uma coisa boa, externamente boa para todos nós aqui. Um exemplo: um pai que obedece. Não, um filho que obedece ao seu pai. E esse filho é um homem natural. Esse filho não nasceu de novo, amém, irmãos? Ele está fazendo uma coisa certa, uma coisa bíblica. Externamente está todo mundo se alegrando com relação a isso. Mas isso não é bem visto aos olhos de Deus. Porque esse homem, ele não tem a justiça de Deus nele. E tudo que provém do homem não é bom, irmãos. Não é bom. Eu queria também falar sobre isso. Sobre a carne do homem, sobre o nosso estado, de como é. E o apóstolo Paulo, lá no capítulo 7 de Romanos também, como é importante, né, o livro de Romanos. Romanos explica muito bem as doutrinas da graça. Eu aconselho a você estar lendo Romanos, lendo bem devagar cada capítulo e entendendo. Olha só, Romanos capítulo 7, versículo 18. Eu queria comentar sobre essa questão da carne. O que é a carne? O que é que o apóstolo Paulo fala aqui sobre a carne? Romanos 7, versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Olha só o que é que o apóstolo Paulo diz. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, irmãos. Carne é o homem natural. Carne é o homem que não foi ainda regenerado por Deus. Então tudo que habita na carne, tudo que habita no homem natural, não é bom. Não é bom. Esta é a depravação nossa, irmãos. Então veja o que Deus fez em você. Deus, ele pega você, que está totalmente destituído da glória dele, arranca o coração de pedra que está em você, tira as escamas dos seus olhos, coloca o Espírito Santo dentro de você e faz você nascer de novo. Você que me escuta agora, deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Você que já confessa a sua fé em Jesus Cristo, você que sente a presença dele dentro de você verdadeiramente e busca a ele, busca mais e mais a ele, busca uma santidade. Irmãos, preste atenção, Deus nos chama para ser santo e irrepreensível. Nós temos que buscar a santidade. Nós temos que buscar nos corrigir a cada momento. Nós continuemos ainda sendo falhos, fracos e pecadores, mas nós temos que nos humilhar diante de Deus, confessar os nossos pecados, pedir perdão ao Senhor, pedir as suas misericórdias sobre nós. Lembre-se, a graça de Deus libertou a gente do pecado, mas nós temos que buscar isso todos os dias. É um processo de santidade. E isso vai durar até o último dia nosso aqui nessa vida, irmãos. É um processo de santidade. Quando o Senhor Jesus vir nos buscar, aí iremos para a glória. Glorificar a Ele. Ele é Espírito, Ele é Santo. E nós seremos santos para adorar verdadeiramente a Ele. Mas o que eu quero dizer a você é que antes de conhecer a Cristo, eu e você éramos homens naturais. E tudo que nós fazíamos, até para as outras pessoas, pareciam ser boas obras. E são boas obras. Externamente, mostra algo que é ensinado em sua palavra. Falar a verdade, não é? Mas no profundo de um homem natural, que não nasceu de novo ainda, as coisas que ele faz diante de Deus é pecado. Por que é pecado? Romanos 14, 23 diz o quê? Tudo que eu faço sem fé é pecado. O homem natural, ele não tem fé, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. A fé e o arrependimento, irmãos, são frutos do Espírito Santo de Deus, frutos de Deus, são imputados em você após o seu novo nascimento.
O homem natural, sem antes ser tocado por Deus, jamais pode ter fé. Então, por isso que todas as coisas que ele possa fazer aqui no mundo, diante de Deus, preste atenção, diante de Deus é pecado, porque ele não tem fé. Ele não faz aquilo para glorificar a Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui a você. Preste bem atenção. Vamos dizer que um certo homem, um grande homem empresário, uma pessoa rica, mas essa pessoa não conheceu ainda ao Senhor Jesus. Não nasceu de novo. Está nessa condição de homem natural. Vamos dizer que ele tivesse uma excelente ideia de construir um hospital na comunidade do Aratu. Um hospital primeira. Médicos, enfermeiros, todo equipamento necessário. E atender a comunidade maravilhosamente. Preste atenção que eu vou dizer para vocês entenderem o que é isso. Mas na ideia desse homem, tudo isso que ele estava fazendo era para glorificar o nome dele. Preste atenção, irmãos. É uma excelente ideia. É uma boa ação de caridade. Vai ajudar milhares de pessoas. Mas essa obra, diante de Deus, preste atenção que eu quero dizer a você, essa obra diante de Deus em relação a esse homem é pecado. Porque esse homem não tem fé e não tem conhecimento de Deus, de sua justiça. Irmãos, nós não temos justiça alguma, a justiça vem de Deus para nós. E quão bom é a gente conhecer o que é a depravação do homem, o que o pecado fez em nós, porque quando nós conhecemos isso, e hoje que já somos libertos, alguns de vocês que já confessam a sua fé, eu confesso a minha fé, que somos libertos, que buscamos viver, mesmo com falha, pecador, irmãos, não somos melhor do que ninguém, irmãos. Nós não podemos olhar para outras pessoas e julgar essas pessoas. O julgamento só pertence ao Senhor Jesus e a mais ninguém. Eu e você, nós éramos destituídos da glória de Deus. E eu só estou aqui falando de Deus porque um dia Ele me puxou e trouxe para cá. Porque se fosse pela minha vontade, estaria lá ainda. Nem sei se estaria, já podia estar morto. Eternamente morto. Queimando no fogo eterno. Mas pela minha vontade, jamais estaria aqui falando de Deus para você, irmãos. E é isso que é a depravação total. É isso que o pecado fez em nós. Nos destituiu da glória de Deus. São poucas igrejas, irmãos, que falam sobre isso, que pregam sobre isso, que ensinam sobre isso, não só em suas escolas bíblicas, mas também nos cultos, que falam a verdade, de que nós não temos participação nenhuma na salvação, a não ser pela ação regeneradora do nosso Deus em nós. Nós estamos destituídos. Nós não somos nada diante de Deus. Nós não temos justiça alguma, irmãos. O nosso Senhor é que nos justifica. Queria fazer algumas aplicações sobre a depravação total em nossas vidas. E uma delas, irmãos, é que quando nós conhecemos o que é a depravação total verdadeira em nós, a gente começa a ser melhor trabalhado dentro de nós. A gente começa a enxergar quem nós éramos e que o grande amor de Deus fez por nós. A gente começa a olhar para as outras pessoas e não querer mais ter um olho de julgador, mas um olho de misericórdia. Sabe por quê? Porque essa palavra é que Deus fez em nós. Esse ato de misericórdia. Em especial, irmãos, com aquelas pessoas que nos ferem. Preste atenção no que eu quero dizer a você. Aquelas pessoas que são, entre aspas, nossos inimigos. Como devemos tratar essas pessoas? Devemos julgá-las? Ou devemos ter misericórdia? Devemos ser compassivo ou incompassivo? Devemos perdoá-lo ou não? Então, quando nós entendemos quem nós éramos, nós começamos a mudar nossas atitudes em nossas vidas. Você sabia que tem muito pai que hoje, em suas casas, em muitas casas espalhadas por todo mundo, não perdoa o filho porque o filho é um drogado? Você sabia que em muitas casas
E deixa eu dizer uma coisa, eu vou colocar mais aqui um contexto. E o pai e o filho se diz ser cristãos. E vou dar outro exemplo. Tem muitas casas que o filho não perdoa o pai por um ato que ele cometeu. Por que não perdoar, irmãos? Será que eu quero aplicar a depravação total em vocês hoje, agora? Será que nós merecíamos esse toque de Deus em nós? Será que se Deus não tocasse em nós, eu e você estaríamos aqui escutando esse vídeo de 40 minutos? Será que eu e você estaríamos aqui? Eu estaria falando de Deus para você e você sentado na sua cadeira escutando a palavra de Deus? Se Deus não tivesse tocado em você, você estaria aí ou eu estaria aqui? Será que esse amor que a gente sente de Deus em nós, esse amor que nos constrange, irmãos, será que esse amor está sendo verdadeiro em nossa prática, no nosso dia a dia, irmãos? Porque se não tiver, irmãos, algo errado está em nós. Porque não adianta falar e a gente não praticar, não agir, irmãos, não perdoar, não abraçar, não agir com compaixão. Lembre-se de onde foi que Deus lhe tirou. Tirou do caminho que levava você à morte eterna, ao fogo, aquele lago de enxofre ardente que você ia cair ali e ninguém pode tirar você dali. Lembre-se de que você não merecia isso, esse amor de Deus você não merecia, eu não merecia. Então entender a depravação total, olha como é importante, irmãos, agora eu quero aplicar para vocês, para me concluir isso. Olha como é importante entender as doutrinas da graça. Nós vamos começar e estamos começando, e já concluindo hoje, a depravação total, que é a primeira doutrina da graça de Deus, especificamente na salvação do homem. Eu quero chamar assim essas exposições, as doutrinas da graça de Deus na salvação do homem. Olha como é importante você entender que você estava morto em seus delitos e pecados. Sem merecer, Deus ama você. Manda o Espírito sobre você. Você nasce de novo. Começa a enxergar Deus. Começa a enxergar que você é pecador e que precisa de um Senhor e Salvador. Olha o que Ele fez por você. Deixa eu aplicar para você agora. Você que está me escutando. Homem, um pai, um marido, um filho, uma esposa, uma mulher, uma filha. Você que está me escutando agora. Será que você está agindo com amor com as pessoas que estão do seu lado? Em especial da sua família? Você, marido que está me escutando agora. Será que você tem perdoado a sua esposa por algo que ela fez? E tentado a reconciliação? Porque eu quero dizer isso a você, marido, o homem que me escuta agora nesse momento. Porque Deus fez isso com você. Se você é um servo dele, Deus fez isso com você agora. E se você não é ainda, e você está escutando essa palavra, e o Espírito Santo de Deus está falando com você, feche seus olhos e comece a orar e pedir a Deus nesse momento. Senhor, eu não entendia tudo isso. Mas eu estou vendo agora através da tua palavra, que a tua palavra está entrando em mim e dá uma vontade muito grande de falar contigo, de dizer que eu preciso de ti, Deus. Mesmo você que seja uma pessoa que já confessou ao Senhor Jesus, mas está desviado, mas está sentindo que o amor de Deus está entrando em você agora. Confesse os seus pecados, peça perdão a Ele. Ele libertou você da morte. Você estava totalmente condenado à morte eterna. E Deus elegeu você antes da fundação do mundo para que você seja santo e irrepreensível diante de Deus. Busque a santidade na tua vida, irmão. Irmã que me escuta, mulher, esposa, mãe, filha, você que me escuta agora. Busca a santidade de Deus na tua vida. Ele tirou você da depravação e trouxe para a vida, irmãos. Quando nós entendemos o verdadeiro evangelho, o Espírito Santo dele se move. O Espírito Santo de Deus se move através da palavra. E a palavra é essa, irmãos.
O homem ele não tem livre-arbítrio para escolher a Deus. É Deus que escolheu a ele. E sabe por que ele não tem livre-arbítrio? É porque ele perdeu lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 15 ao 7. Iniciou ali. Porque Deus disse, assim que tu comer, tu morrerás. Ali o homem podia chegar e dizer, tá bom Deus, eu não vou comer dessa árvore não. Mas agora, irmãos, agora, depois dali, toda a humanidade, quando nasce, já nasce morta espiritualmente. Então um morto, ele não pode escolher nada. Morto é morto, irmãos. Vocês já foram para alguns velórios? Eu creio que você deve ter visto algum. Eu vi uma pregação do pastor, acho que foi o pastor Augusto Nicodemos. Eu gosto de escutar muito suas pregações. Inclusive assisti uma aula, particularmente aqui com ele, no curso que eu faço aqui na igreja presbiteriana, no Instituto Kuyper. E ele falando de um velório, que ele queria mostrar a você o que é um morto. Ele disse, sabe como é um morto? Um morto é assim. No velório está todo mundo ali. A pessoa morta no caixão, ao redor do caixão a sua esposa, seus filhos, e o homem lá morto. Nessa posição aqui que eu estou fazendo. A esposa dele aqui, ó, chorando, os filhos, as lágrimas dos filhos e da esposa caindo e batendo nele. E ele não sente nada, irmãos. Ele não pode abrir os olhos. Ele não pode fazer nada mais. Ele está morto. Assim é o morto, onde nós falamos em Efésios capítulo 2, do 1 ao 3. Ele não pode escolher nada. É Deus que toca. É Deus que tocou em você e tocou em mim e trouxe vida. Então a minha aplicação dessa primeira doutrina da graça, depravação total, é que vocês tenham conhecimento com base nesses textos. E eu vou colocar depois os textos aqui no canal e também no grupo da igreja. Os textos que nós explicamos isso. Que vocês leiam de novo. Vejam o que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você. Quem nós éramos. E o que foi que Ele fez por nós. Nos livrou da morte eterna. Amém, irmãos? Então, nos próximos sábados, eu vou explicar para vocês as outras 4 doutrinas da graça de Deus na salvação do homem. Amém? Então, fique atento. Todos os sábados, às 19 horas, estarei aqui junto com vocês, com a permissão do nosso Deus. Um abraço e Deus abençoe.